Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Está comigo hoje, eu não sei se... os telespectadores, a câmera aqui já focou a nós dois, eu queria que fosse uma surpresa. Meu grande amigo. Eu digo grande amigo porque eu conheço essa pessoa maravilhosa aqui desde 1960. Muitos dos que estão me assistindo aqui não eram sequer nascidos. Fomos colegas, não colega de aula, mas colega de vizinho de aula, sala de aula. Eu não estou falando ninguém mais, ninguém menos do que Vicente Paulo Bisonho. Vicente, como eu chamo. Tem outras pessoas que chamam de Bisonho, eu chamo de Vicente. Vicente, muito obrigado. Agora, oficialmente, eu já te agradeci fora. Muito obrigado, mas assim, muito obrigado mesmo por ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo hoje aqui no programa. Jader, eu quero mais uma vez agradecer a tua gentileza, a tua generosidade das palavras ditas agora e ditas tantas e tantas vezes, né? E que é uma sequência, uma consequência desta relação de tantos anos, né? De tantos anos. Tu tocaste na banda, sim, né? No Colégio Santa Maria. Sim, eu não toquei na banda, foi uma das poucas atividades ali que eu não desenvolvi, né? E que é um vazio para mim até hoje. Mas a nossa relação é de tanto tempo, né? E como nada é por acaso, né? Ela só vem se fortalecendo, mesmo que a gente não tenha um contato tão frequente. Exatamente, é verdade. Mas eu me sinto muito próximo de ti. Sou teu seguidor. Te li durante muito tempo, já assisti várias das tuas palestras, vários dos programas aqui tenho assistido, tenho aprendido muito, né? Então quero mais uma vez te agradecer pela generosidade do convite e por essa oportunidade. Então, um agradecimento duplo, né, Vicente? E o nosso papo de hoje, na verdade, não é o nosso papo, os nossos papos vão versar sobre vários assuntos, mas vai versar fundamentalmente sobre programação, planejamento espiritual. E quando eu falo em planejamento espiritual, logicamente que vem à mente das pessoas planejamento futuro. Se eu estou lá no mundo espiritual, planejamento espiritual para o mundo material. Vicente, e quando eu falo nisso, automaticamente eu estou falando em reencarnação. E de imediato te pergunto, qual é o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação ele está muito claro, é uma resposta muito curta, mas muito esclarecedora da espiritualidade, quando o codificador Allan Kardec pergunta à espiritualidade qual o fim objetivado com a reencarnação. Está ali na questão 167 do Livro dos Espíritos, que para mim é uma questão assim que abre muitas portas. É uma das que eu considero, não vou dizer mais importante, porque seria não considerar importantes as outras 118 respostas né, dadas pela espiritualidade ao codificador, que estão ali nas 119 questões do Livro dos Espíritos. Mas para mim, particularmente, uma das que mais me toca. Porque foi uma dificuldade natural de aceitar reencarnação, de entender reencarnação e de compreender toda a sua dimensão, toda a sua importância. Gandhi uma vez falou que se perdessem todas as escrituras, tudo fosse consumido pelo fogo, pelas traças, né? Pela água, por qualquer razão, e se salvasse apenas o Sermão das Montanhas,
o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Não é? Numa comparação, quem sabe grotesca, grosseira e longe, eu diria que esta questão 167, para mim, ela tem, guardadas as proporções, esta importância pelo que ela me diz, pelo que ela abre. Então, para ser bem objetivo, já que o codificador perguntou qual o objetivo da reencarnação, qual o fim objetivado com a reencarnação? E a espiritualidade responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E terminam, os espíritos terminam com uma pergunta e com uma afirmação: sem isso, onde a justiça? Então, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Esta é a resposta à pergunta da reencarnação. Qual o fim objetivado com a reencarnação? E aí, Jader, se a gente pegar cada palavra e examinar, a gente ficaria aqui dias debruçados sobre isso. Expiação, mas então, expiação é sofrimento? Viemos aqui só para pagar, para sofrer, para sermos penalizados, punidos? Não necessariamente. Expiação no grego, por exemplo, significa reconciliação. Então, expiação pode ser e é oportunidade. Oportunidade de resgate, oportunidade de reconciliação e tantas outras coisas, só para passar ligeiro em função do quanto isso tem de possibilidade de se aprofundar. Expiação. Melhoramento, não fala em pioramento, não fala em retrocesso, fala em melhoramento. Então, evolução, progresso, é daqui para frente. Daqui para trás nós não regredimos. Então vamos sempre para frente. Melhoramento progressivo. A natureza não progride aos saltos. Perfeito. Tudo no seu devido tempo. Tudo devido com... o fruto só é bom quando está maduro. Precisa amadurecer. Então, melhoramento progressivo. Meu, teu, sim, mas da humanidade. Da humanidade. Então não é, quer dizer, o barco está afundando, eu pego o meu colete salva-vida e tchau para os outros. Não. Expiação, melhoramento progressivo, coletivo. Perfeito. Da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Que nos remete a uma outra questão também, aliás, muitas outras questões. Eu falei que esta pergunta, ela abre muitas portas. Sem isso, onde a justiça? E onde é que também se encaixa esta questão? Porque eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que conhecem muito mais a doutrina do que eu, inclusive meu entrevistador. Então, onde a justiça? O tempo que cada um tem. O tempo que cada um tem, entre outras questões. Por que alguém fica um dia aqui nesse plano? Por que alguns ficam um mês? Alguns ficam 1 ano, 10 anos, 35 anos, e outros ficam 50, 60, 90, passam dos 100 anos. Cada um tem o seu tempo, e para cada tempo a sua finalidade. Vicente, se a gente tem um planejamento espiritual para a reencarnação, e tu acabou de explicar os objetivos da reencarnação, eu te pergunto o seguinte: como é que o espírito se liga ao corpo material para a sua encarnação? Pois é, sabe que há pouco tempo me convidaram para fazer uma palestra, uma exposição, e me deixaram um tema livre. E eu digo, puxa, mas eu vou ter que pensar num tema. Não dei a resposta na hora. Aí dali a 2 dias veio a resposta. E o tema escolhido foi Nascimento na visão espírita. Nascimento na visão espírita. Porque se fala tanto em morte, desencarne. Embora nós, evidentemente, tenhamos uma visão muito diferente da cultura da morte. A morte não é fim, a morte é passagem, e tantas outras coisas, mas enfim, nascimento na visão espírita. E isso me remeteu para fazer também uma pesquisa maior a respeito desse tema. E é claro, a gente não inventa nada, está tudo ali, está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na doutrina, está em tantas obras. Me remeteu ao planejamento reencarnatório.
Planejamento reencarnatório feito no mundo espiritual. Gravidez, né, planejada no mundo espiritual. E é fantástico. E é fantástico que nos responde também uma outra pergunta entre tantas que a gente tem, né? O que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Né? Então, objetiva e resumidamente, eu sou um espírito. Eu vim do mundo espiritual e vou voltar para o mundo espiritual. Então é lá que acontece o planejamento reencarnatório. Como é que ele acontece? Não? Ele acontece através de um grupo, né, de espíritos que são preparados para isso. Não? Tem um palestrante, André Marouça, da TV Mundo Maior, que ele diz que tem todo um planejamento, é uma engenharia. Né? A reencarnação é uma grande engenharia. O André Luiz chega a falar em Ministério da Reencarnação. Tão importante esse processo. Então isso é planejado lá na espiritualidade. De acordo com o quê? Com as nossas necessidades, com os nossos compromissos, com aquilo que nós temos que cumprir nesse plano da existência, nesta volta a esse plano. E isto se dá através da aglutinação e da composição. Espírito, corpo e perispírito. Espírito, corpo e perispírito. O espírito está livre lá na espiritualidade e ele conversa com os mentores, porque o mundo de lá não é diferente do mundo daqui, muito antes pelo contrário. Né? Eu muitas vezes chego a pensar que nós estamos aqui, que esse plano é uma sombra, né, da vida espiritual. Assim como a lua é uma sombra do sol, né? A nossa vida aqui é uma sombra de toda a grandeza, de toda a luz que existe no mundo espiritual. Então isso é programado lá, é planejado lá, o espírito está lá, está livre. Mas ele, para crescer, para evoluir, para ir adiante, para ir conquistar outros níveis, né, da sua evolução, ele precisa passar por provas. É como jogador, é como qualquer atleta, qualquer profissional que fica ali na teoria estudando, mas precisa praticar. Precisa praticar. Então a prática se dá através desse processo. E aí o espírito acaba ganhando um corpo e o perispírito faz toda esta união entre espírito e corpo. E aí nós estamos prontos para cumprir o nosso tempo neste plano. Vicente, tu falasse em perispírito, que é a roupagem, digamos assim, do espírito, certo? É como o espírito se mostra. Uhum. E eu vou te deixar aqui um questionamento para te iniciar o segundo bloco, certo? Como que o perispírito, que é a roupagem do espírito, se encaixa nesse corpo físico que nós vemos com ele, certo? Uhum, okay. Mas isso aqui é daqui 30 segundos. Em 30 segundos a gente já volta. Estamos encerrando, portanto, o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 4 anos. Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Como eu disse, 30 segundos e a gente já volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E para quem está chegando agora, está comigo aqui ao meu lado, já disse isso no início, meu grande amigo, de quem tenho uma admiração enorme, Vicente Paulo Bisogno. E a gente está falando sobre programação espiritual, etc e tal. E no final do primeiro bloco eu deixei um questionamento que o Vicente vai responder agora. Ele falou em perispírito, que é a roupagem do espírito. E eu deixei uma pergunta no ar para ele, que é a seguinte: como é que um perispírito se encaixa, digamos assim, não sei se é o melhor termo, se encaixa no espírito? Como é que o perispírito veste o espírito, digamos? Pois é, sabe que essa é uma questão muito interessante, mas muito interessante mesmo, não é? Porque lá no processo reencarnatório, no planejamento reencarnatório, aqueles que eu chamo de fiadores espirituais, porque é o grupo de espíritos que elaboram esse projeto e que nos passam as nossas missões e depois vão nos cobrar na volta. E que conhece mais a nossa vida pregressa do que nós próprios. Muito mais, muito mais. Né? Eu me reporto aos espíritos fiadores diariamente. Aí quando tem algum aperto, então alguma coisa, olha, estou precisando aí de uma força maior. Né? Nós estamos juntos, eu estou aqui porque vocês concordaram. Né? Claro que eu concordei, claro, né? Foi necessário para mim, mas vocês participaram diretamente, são meus fiadores. Né? Vamos lá. Então, e aí eles chegam lá para o espírito, olha, nós temos uma vaga aqui para um boxeador. Então, aí tem que vir com um corpo reforçado. Olha, tem uma vaga para a Gisele Bündchen. O corpo tem que ser diferente. Né? E o perispírito está ali, pronto, preparado. Né? Decidido o formato, porque o perispírito é vibração. Perfeito. Perispírito é energia. Né? Ele não tem forma. Ele vai como um balão, ele vai depois se moldando a esse corpo. Ele vai cercando esse corpo, ele vai se adequando a esse corpo, ele vai se reduzindo ao tamanho do bebê. Vai se reduzindo ao tamanho do bebê, ele que tem a forma que quiser, tamanho que for possível, né? Vai se reduzindo. E aí trazendo as suas faculdades. Quais são as suas faculdades? A sua vida pretérita, a sua história, a sua memória, e vai reduzindo aquele pequeno corpo. Vai se adaptando àquele corpo. E aí ele vai fazer a ligação no momento em que ele molda esse pequeno corpo, ele faz também a ligação do corpo com o espírito. E aí que acontece todo o processo de nascimento nesta vida. Alguns doutrinadores chegam a dizer que o choro é uma espécie de atestado de vida, entre aspas. De chegada a esse plano, está no mundo dos vivos. A partir daí Deus considera esse ser como um todo no mundo dos vivos para esse plano. Esta composição, corpo, espírito e ligados pelo perispírito. Então esse processo, essa função que o perispírito cumpre é extremamente importante. Ele se adequa à forma desse corpo e traz, como disse, toda esta bagagem. E acaba sendo um porta-voz do espírito, porque o espírito pensa, o perispírito transmite. Ele atua nas terminações nervosas do corpo e o corpo executa. Através do cérebro? Através do cérebro, claro, através do cérebro. O corpo executa. Então muitas vezes se diz, a carne é fraca. A carne não é fraca nem forte, a carne é inerte. Isso aí é uma questão espiritual. É uma vontade, é uma decisão espiritual. Por isso nós somos e seremos sempre, e não apenas nesta passagem, nesse plano, responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos o que nós fomos. Perfeito. E nós seremos o que nós somos hoje.
com a possibilidade do nosso progresso, da nossa evolução. Por isso é muito importante ter esta consciência de buscar sempre melhorar, para não voltar do mesmo jeito. Nós viemos para cá para sermos premiados com esta oportunidade e também para fazer os nossos resgates necessários, né? Corrigir problemas pretéritos. Então, de repente, alguém vem para cá para refazer uma relação com A, com B, com C, e ao invés de refazer esta relação, ele se complica com A, com B, com C, com D. Tem gente que se complica de A a Z. Então, ao invés de resolver problemas, acaba arranjando mais problemas. E aí vai ter outros retornos quando isso for possível, porque é toda uma composição complexa. Passa pelo ministério da reencarnação. Agora, se tu falasse aí que a gente tem uma memória, digamos assim. Isso. A nossa memória, eu me lembro do que aconteceu. Com essa idade que eu estou, muitas vezes eu já nem me lembro o que eu fiz há 10 minutos atrás. Mas eu falo da memória espiritual. Por que nós não lembramos, se nós temos uma memória espiritual, por que nós não lembramos, digamos assim, da vida passada? Ou das vidas passadas? Para a pessoa que está nos assistindo, ela de repente tem essa dúvida. De uma forma bem simples, eu diria que é pela oportunidade, pela graça que Deus nos dá de escrevermos um novo livro. Já escrevemos quantos livros? Eu não sei. Não sei qual é a minha idade. Hoje aqui estou beirando 70, aqui. Não sei qual é a minha idade verdadeira. Às vezes, quando eu faço alguma exposição aí que tem um plenário e tem criança, eu fico olhando e me perguntando qual será a idade espiritual daquela criança. Pode ser que seja a idade espiritual dela, espiritualmente ela seja muito mais antiga do que eu. Do ponto de vista espiritual, nós somos crianças ainda num processo de aprendizagem. Sem dúvida, né? Então, por que Deus nos concedeu esta graça? Para que possamos escrever o nosso livro. E mais, imagine se a gente viesse para cá com a memória de outras vidas, dos nossos conflitos. Daqui a pouquinho alguém a quem nós traímos, a quem nós prejudicamos, nós agredimos, hoje é nosso parceiro aqui, nossa parceira, né? Ou vice-versa, fomos agredidos, né? Fomos judiados por alguém, e esse alguém hoje dorme conosco, ou convive conosco, né? Na mesma mesa de almoço, de janta, faz parte da nossa família. No Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 5º, tem uma referência a isso que diz, né? Se Deus entendeu que isso é importante, é porque tem uma finalidade. A finalidade de que a gente possa reconstruir relações, recomeçar. E aí vem toda uma outra questão, que é a composição familiar. Isso aí também é pensado lá. É programado lá, é planejado lá. Olha aqui, essa aqui vai ser a tua família. Concorda? Mas eu tive problema com esse aí. Acho que vai ser difícil. Mas esse aí é meu amigo. Esse aí é meu amigo. Então, vai para lá. Porque a gente vem por afinidade e por necessidade. Afinidade por necessidade. E se a gente prestar um pouco atenção, a gente percebe isso. Porque as nossas simpatias e as nossas antipatias. Eu não gosto de fulano. Então, te esforça para gostar. Essa é uma oportunidade, então, de tu mudar esta relação. Não transfere essa possibilidade para outra vida. Exatamente. Vai progredindo tanto quanto puderes. Então, é isso que vai ampliando os nossos horizontes da compreensão, da consciência, daquilo que ainda há pouco eu formulei como pergunta. O que afinal eu sou? Eu sou um espírito num processo evolutivo. E aí muitas vezes a gente não se dá conta disso. Tem muita gente que passa por essa vida sem saber o que veio fazer. Exato. Assim como no mundo espiritual também. Sem dúvida. Não é, digamos assim, a morte, na nossa cultura, que zera tudo. Morreu, zerou, pronto, lá está tudo igual. Não. Nós levamos para lá as nossas aquisições espirituais. Deixamos aqui o que é da matéria, porque o perispírito ele vai de novo conosco. O espírito está
está lá, né? O perispírito vai dando forma também a esse espírito do lado de lá, de uma outra maneira, e o corpo fica aqui. O que é da matéria fica aqui. Agora, as nossas aquisições espirituais, elas vão conosco, as nossas emoções, né? O amor que nós aqui conseguimos ampliar, vai ser uma grande credencial no nosso retorno para o mundo espiritual. Então, tudo isso tem uma importância nesse conjunto grandioso desta obra maravilhosa que é a obra de Deus. O Vicente, há poucos dias, eu assisti uma live, ele fez uma live para a Sociedade Espírita Antônio Vitor Mena Barreto. Isso. E me chamou a atenção que tu disse o seguinte nessa tua fala: o planeta Terra é uma escola, um hospital e uma prisão. Isso aí. Tu pode explicar para aquele outro, para aquela outra pessoa que está do outro lado da telinha, o que tu quis dizer com isso? Aí a gente pode voltar à questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Por quê? Porque nós somos seres individuais. Cada um carrega e constrói, né, como diz a letra da música, a sua própria história. Cada um carrega e constrói a sua própria história. Então, para alguns, a volta para cá, no planejamento reencarnatório, tem esta função. Olha, tu está num nível bom, mas tu precisa melhorar. Tu passou do primeiro grau, tu tem chance agora de frequentar o segundo grau. Ensino fundamental, médio, fundamental tu já passou, vai para o ensino médio. Vamos te dar esta oportunidade. Eu devo estar no fundamental, com certeza. A maioria está. Então, viemos para estudar. E aí é a escola. Oportunidade da gente ir conquistando mais conhecimento, evolução, porque um dia todos nós vamos nos encontrar na plenitude da espiritualidade, todos vamos nos encontrar. Mas eu não acredito. Tanto faz, só vai demorar mais. Mas eu não quero, eu gosto de ser como eu sou. Tudo bem, a diferença está no tempo. Por isso, às vezes, a gente vê alguém que está mais evoluído, né, que transmite mais luz, né, e a gente, às vezes, não entende e até tem ciúmes, mas ele já vem num processo anterior. Para outros, né, aqui será realmente um hospital. É preciso curar determinadas questões que estão enraizadas. Né? O que nós chamamos de defeitos. Né? E até doenças. E aí nós precisamos também aproveitar essa vinda para cá para melhorar. Alguém, por exemplo, que tenha que trabalhar, melhorar, curar a sua impaciência. Bastou alguém não dar sinal que vai dobrar à direita, tu já baixa o vidro, enche o outro de desaforo. Quantas brigas de trânsito, arranham o meu carro, arranharam o meu carro. O carro não é teu, tu está usando o carro. O carro é uma matéria, teu é o espírito, a tua reação diante deste fato. Aí sim. Perfeito, aí sim. Então, e alguns precisam ter aquilo que tem uma palestrante, Maristela Santos, que eu assisti outro dia, que diz, eu gostei muito, vai ter que conviver com aqueles que são para-brisas. Para-brisas. Tu levanta uma ideia e eles estão sempre assim, Não vai dar certo, não. Entende? Sensacional essa gostei muito também. E para outros, sim, penitenciária, para que possam fazer o resgate de dívidas mais sérias, mais graves, que também praticaram em existências anteriores. Então nós passamos por aqui, por uma escola, por um hospital ou por uma penitenciária. Vicente, juntando duas coisas, esse assunto e o próprio Vicente Paulo Bisogni, seria um papo e um assunto para 2 horas de programa. Mas, infelizmente, a produção está me dizendo a gente sabe disso. Terminou. E tu é um homem de comunicação, tu sabe disso, né? Vicente, chegando ao final do nosso programa, eu gostaria, mais uma vez, de te agradecer pela disponibilidade de estar comigo aqui hoje.
muito obrigado e eu te deixo o tempo que tu desejar, desde que não passe de 1 minuto. Patrícia, se tu quiser deixar uma mensagem, por favor, fica à vontade. A mensagem é de agradecimento a ti pela generosidade, pela amizade, a tantas pessoas que eu tenho tido oportunidade de conhecer nesta busca, que um dia me foi, de certa forma, imposta, ou oferecida. E tu aceitou? E eu aceitei. Com muita dificuldade no primeiro momento, extrema dificuldade no primeiro momento, outro com reconhecimento, desse sacrifício, desse chamamento, desta proposta que foi aceita, e aí não foi só por mim. Certo. Não foi só por mim, foi por alguém que se submeteu também a isto. Então, meu agradecimento e a minha gratidão sempre. Minha gratidão a Deus pela vida, pelas oportunidades, meu agradecimento a Jesus, à espiritualidade, esta gama de espíritos que fazem parte da nossa existência, aqueles que continuam nos acompanhando. Ninguém nasce de repente. As pessoas até podem morrer de repente. A gente pode morrer de repente. Sempre considerando esse morrer dentro da nossa cultura. Sim, claro. Que não é o fim, é uma passagem. A vida sempre vai continuar. Então, como a gente não nasce de repente, isso tem uma grande finalidade. Não percam esta oportunidade. As tentações são muitas, as provações são enormes, as nossas limitações, porque às vezes a gente controla os nossos pensamentos, ou pensa que controla, as nossas ações, mas não tem controle sobre as nossas reações. Não tem controle sobre as nossas reações. Mas aquele cara disse isso lá na TV, lá com o Jader, e de repente está aqui no trânsito e me deu uma xingada. Nós somos crianças espirituais. Agora o importante é nos darmos conta de que nós queremos melhorar. Esta é a oportunidade que Deus nos deu, que ela seja aproveitada, porque, como sempre tenho dito, a vida continua nesta e em outras dimensões. Muita luz, bênçãos, muita paz para todos. Vicente, muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? E com essa mensagem do Vicente Paulo Bisogni, estamos, infelizmente, Vicente, encerrando o nosso programa. Eu não sei quando é que esse programa vai para o ar, mas eu acho que ele vai só em janeiro. Mas, mesmo assim, eu desejo que você que está nos assistindo tenha tido um Natal maravilhoso. Porque esse programa está sendo gravado no dia 23 de dezembro, aqui nos estúdios da TV Santa Maria. Então, antevéspera do Natal. Que você tenha tido um Natal maravilhoso e que 2021 seja melhor, para todos nós do que foi 2020. Se bem que a gente não percebe isso, 2020 foi um ano de muito aprendizado. Sem dúvida. Certo? Quem conseguiu pescar e aproveitar esse aprendizado maravilhoso. Teve gente que só reclamou. Gente, muito obrigado mais uma vez, nosso último programa do ano. Fiquem com Deus e, como eu disse, um 2021 maravilhoso que tomara que se avizinhe para todos nós. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade Lar de Joaquina.